Olá, galerinha do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula online de artes. E comigo, professor Eduardo, e eu espero que vocês gostem. Vamos continuar com aquela nossa temática, a temática falando sobre teatro. Hoje tem um foco maior nas máscaras. Mas para iniciar nossa aula de hoje, como sempre, a gente traz aquela mensagem de reflexão, aquele momento em que a gente para um pouquinho para pensar sobre tudo que está acontecendo. E a mensagem de hoje diz o seguinte: que nossos dias sejam abençoados, os nossos sorrisos infinitos e a nossa fé seja incrível. Vamos ter a fé que tudo isso vai passar, que estamos próximos de nos encontrar de uma forma presencial e não mais virtualmente. Vamos ter fé que tudo isso já está passando e principalmente que esses dias sejam abençoados, que vocês estejam com dias abençoados e a família de vocês também. E para ter esse momento de bênção, vamos para a nossa agenda e vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Como já falei, a gente vai ver um pouquinho sobre o teatro. O teatro como forma de se interpretar, com foco nas máscaras que tem em todos os locais. Será que essas máscaras realmente surgiram na Grécia? Ou será que antigamente já teriam essas máscaras? E é sobre isso que a gente vai desvendar hoje. E para casa temos a produção de uma máscara, onde eu vou explicar um pouquinho melhor no final. Vamos lá, gente. Máscara na pré-história. Como a gente já sabe, o teatro ele surgiu bem antigamente, um pouquinho antes de receber esse termo, quando a gente tinha a arte de se representar. O teatro é isso, ele é a representação. E isso a gente viu que surgiu desde a pré-história, quando os homens das cavernas eles tinham aquela questão de poder imitar os animais para poder se aproximar deles e fazer a pesca ou a caça, enfim. Então, a partir daí já começou os primeiros rituais na pré-história. Isso fez com que tivesse já as primeiras expressões artísticas. Com isso, também a utilização dessas máscaras. Essas máscaras que tinham a questão de objeto ritualístico, das figuras místicas. E como a gente sabe isso? Através das nossas pinturas rupestres que estão presentes em várias paredes de cavernas. Também tinha essa questão da espiritualidade. Eles acreditavam que aquilo acontecia. Vendo isso, eles tinham a questão de ter uma ligação, podemos dizer assim, com alguma entidade, alguma coisa como se a gente fosse Deus. Partindo um pouquinho depois, a gente tem as máscaras no Egito. As máscaras no Egito elas já têm uma outra questão, também voltada para a parte ritualística, mas voltado mais para a questão dos momentos fúnebres, das mortes. E as máscaras elas tinham um aspecto completamente diferente. Enquanto as da pré-história ela vinha de objetos, de coisas naturais que eles poderiam encontrar na natureza, era uma arte voltada para o naturalismo. Já no Egito não, era uma parte um pouco mais voltada para a riqueza, onde as máscaras elas geralmente vinham banhadas a ouro, certo? E era utilizado principalmente pelas pessoas da alta sociedade, entre elas os faraós da época, né? E aí eu trouxe essa máscara de Tutankhamon. Também temos as máscaras na África. Lembrando que todas essas máscaras que eu estou falando, elas ainda não chegaram na questão de interpretação teatral. Eles estavam apenas fazendo parte do momento, mas a gente não chegou ainda na expressão teatro. A gente vai ver essa expressão da palavra teatro apenas quando chega na Grécia, beleza? Vamos lá, continuando. As questões das máscaras africanas, elas também lembram um pouquinho da questão da pré-história, já que elas também são feitas de recursos naturais. E elas eram utilizadas também nessa questão de rituais, de dança, geralmente de cerimônias. E elas têm essa ligação do mundo espírito com o mundo da gente, o mundo humano. Então vamos para a Grécia, e aí sim que surgiu o termo teatro no século 6 a.C., 5, 6, mais ou menos por essa média, certo? E aí a gente tem a presença dessas duas máscaras que a gente já conversou na aula passada, mas a gente vai dar uma ênfase maior agora. Essas máscaras elas têm as duas representações, a comédia, que é essa rindo, e a tragédia, que é essa cara um pouquinho mais triste. Eles fazem essa alusão a esses gêneros do teatro, e também ela tinha esses temas relacionados à natureza, relacionados aos deuses, nessa interpretação teatral que vinha envolvida com essas duas máscaras.
A comédia era utilizada a máscara rindo, como falei, e a tragédia, essa cara mais fechada. E aí a gente vai conhecer agora novos tipos de teatro, máscaras que foram utilizadas. Lembrando também que a máscara grega, ela tem a questão de como ela era feita. Ela era feita com recursos também muito naturais, mas também poderia ser feita de gesso. Já a máscara do teatro japonês, que é o teatro Nihon, no Japão no século XIV, foi através desse teatro que era utilizado essas máscaras como recurso cênico. E tinha uma coisa que era bastante interessante: a máscara ela não tinha uma expressão fixa. Então você não sabia qual era a expressão que aquele ator estava fazendo por detrás dessa máscara. Geralmente elas eram feitas de madeira e elas eram sofisticadas. Como se fazia o efeito para saber se aquele personagem estava feliz ou triste? Era simplesmente pela iluminação. Então a iluminação se tornou um aspecto muito importante para o entendimento da peça, do que se passava. Vamos agora para o teatro romano. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou um pouquinho sobre mitologia, a gente falava que a mitologia romana era muito semelhante com a mitologia grega, pois os romanos pegaram algumas coisas da mitologia grega. E isso aconteceu também no teatro. Uma das coisas bastante interessantes da gente falar é que eles chamavam essas máscaras de larvas. Como seriam essas larvas? Seria apenas esse instrumento cênico que é a máscara. E aí elas tinham várias características. E no decorrer das peças eles trocavam a larva. Isso é, eles trocavam de máscara para identificar o que aquele personagem estaria fazendo, aquela persona estaria executando na peça teatral. E o engraçado é que todas as máscaras que se tem registro, então a maioria delas, geralmente são envolvidas com as dos deuses, como a gente tem ali na foto ao lado. A gente está encontrando aquelas máscaras com os aspectos dos deuses romanos, ou grego-romanos, como algumas pessoas dizem, já que eles embebedam um pouco da cultura grega. Aqui era para ser teatro tailandês, certo, gente? Não é teatro romano, é teatro tailandês. É um conjunto de cantores e o que é mais interessante é de como é rico essas máscaras tailandesas. Elas geralmente são envolvidas de madeira, onde fazem com que você também não perceba a questão do aspecto do que essa máscara está querendo retratar. E como não dá para sair a voz da pessoa que está atuando, ela é encenada e uma pessoa atrás, ou um coro, ou uma ópera, ela vai falando o que o personagem está executando. Então essas máscaras elas são bem fixas. Outra coisa bastante interessante é como eles trabalham com o detalhamento dessas máscaras, geralmente trabalhando com folhas de ouro, que é uma espécie, ou então trabalhando também com joias. Geralmente eles colocam joias para poder enfeitar todas essas máscaras e ela tem uma expressão bem forte do que está acontecendo em cena, nas narrativas. E aí, gente, ficamos por aqui pela aula de hoje. Para casa fica uma produção de uma máscara teatral, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Vocês também na internet podem encontrar diversos tipos de fatores que vocês podem fazer. Ou então no livro de vocês, na página 70, ele também dá um ensinamento de como pode ser feita essa máscara de tiço. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão para vocês e tchau, tchau!